Um homem sem passado, sem história. Hoje vamos mergulhar sobre um dos maiores mistérios das Escrituras. Vem comigo nessa história. Existiu no período abrâmico um homem sem passado, um homem sem genealogia, mas que as Escrituras chamam de servo do Altíssimo. Melquisedeque era um rei de uma cidade chamada Salém, que provavelmente foi a Jerusalém primitiva, e as Escrituras o chamam de servo de Deus, o sacerdote do Deus Altíssimo. Salém significa lugar de paz. Esse local é mencionado pela primeira vez no livro de Gênesis, no capítulo 14. Melquisedeque, que significa meu rei é justiça, o sacerdote do Deus Altíssimo, ele era rei nesse local. Segundo o salmista, o tabernáculo de Deus está localizado neste local. Provavelmente por isso, a maioria dos estudiosos judeus associam Jerusalém com Salém. Acredita-se que Salém era o nome da cidade de Jerusalém em hebraico. Inclusive tem a mesma composição do seu nome, Jeru mais Salém, que significa alicerce de paz. Além da evidência, há uma referência a um local próximo chamado Vale de Savé, ou Vale do Rei, que é o mesmo local aonde Absalão, filho de Davi, ergueu um monumento. Absalão tinha erguido para si uma coluna de mármore no Vale do Rei, 2 estádios de distância de Jerusalém. Salém foi dominada pelos jebuseus e ficou conhecida como Jebus. Os jebuseus também constituíram um rei com um nome interessante, Adonisedeque, que significa meu senhor é justiça, que havia feito paz com Josué e com Israel. Entretanto, o território dos jebuseus foi prometido aos filhos de Abraão. Outro ponto interessante é a menção de Salém junto com Sião. O Monte Sião faz parte de Jerusalém e é utilizado para designar a terra de Israel. Depois de conquistar a fortaleza de Sião, Jerusalém foi conhecida como a cidade de Davi, pois Davi conquistou da mão dos jebuseus. Foi nesse lugar que Salomão construiu o templo, aonde foi construído o tabernáculo terrestre, de acordo com as instruções dadas por Deus a Davi e realizadas por Salomão. Semelhante a Moisés e baseado no santuário que está no céu, inclusive com a Arca da Aliança. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfos, ele relata que a conquista de Davi sobre os jebuseus, ele cita Jerusalém como a cidade de Davi, que era chamada de Salém, ou Solima, uma variante grega para o nome de Salém. Existem outras citações confirmando que Salém era de fato Jerusalém, nos escritos de Flávio Joséfos. Nas Escrituras, há um outro lugar também chamado de Salém, situado em Siquém, na terra de Canaã. Pela descrição, é um local diferente. Entretanto, foi lá que Abraão ergueu o primeiro altar quando chegou à terra prometida. Essa localização corresponde à cidade de Salim. Salim também significa paz, e fica próximo de Enom, traduzida como lugar de fontes. Enom possuía muitas águas, por esse motivo, João utilizava essa cidade para os seus batismos. Por conta do seu aparecimento repentino e seu desaparecimento misterioso, muitas especulações se formaram sobre quem é Melquisedeque. Alguns acreditam que ele foi Enoque. Outros falam que ele foi um anjo. Há quem defenda também que ele foi Sem, um dos filhos de Noé. Outros acreditam que ele seja o próprio Espírito Santo, ou até mesmo uma aparição de Cristo pré-encarnado. A questão de saber quem foi esse personagem misterioso deu origem a uma grande especulação moderna. Uma velha tradição entre os judeus diz que ele era Sem, filho de Noé, que ainda vivia naquele tempo, mas as Escrituras não mencionam nada a respeito disso. Abraão havia retornado da vitória sobre o rei Quedorlaomer, libertou seu sobrinho Ló e se encontrou com Berá, rei de Sodoma, no Vale de Savé, quando então Melquisedeque vai ao encontro dele. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que
que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Nada mais é mencionado a respeito de Melquisedeque nas Escrituras. Não há nenhum registro sobre o seu nascimento e morte, um mistério que o tempo insiste em não revelar.